o nosso roteirinho, porque a gente não conseguiu editar, né? Então, assim, só para localizar vocês, na nossa última aula, eu passei essa atividade, em que a gente vai fazer um trabalhinho sobre biotecnologia, que é o nosso último capítulo. E nesse último capítulo, a gente vai destacar. Só permitir a entrada da galera. A gente vai destacar, então, as principais ações da biotecnologia. Então, o contexto histórico da biotecnologia, o DNA recombinante, seres transgênicos, terapia gênica e o projeto Genoma. Eu encaminhei o link para que vocês tivessem acesso para editar, e pelo link vocês precisavam pedir autorização para mim. 2 alunos pediram autorização, mas eu não sei se conseguiram acessar, porque justamente o documento não foi alterado, tá? O que foi alterado aqui foi somente a inserção que a Maria Eduarda me fez ali pelo WhatsApp, tá? 1 ou 2 tu tá falando da frente? Desculpa que eu não entendi. A P1 ou 2 é a frente 1 ou 2, é isso? Da apostila? Eu vou estar utilizando o 2, que a gente já começou a trabalhar com ele, tá? E eu tô lá na frente B. Tá? Mas daí antes eu só vou resolver essa situaçãozinha para a gente poder definir a data para apresentação desse trabalho e os outros grupos, tá? Então, nós temos 5 temas para falar de biotecnologia. Como a gente não retornou de forma presencial, a gente vai fazer essa apresentação pelo Meet. Então, vocês vão colocar, compor essa ideia num PDF em grupo, e vocês vão colocar 3 fontes, então 3 locais que vocês tiraram essas informações e vão apresentar aqui pelo Meet mesmo, tá? Então, vocês não vão precisar montar os slides, vocês vão montar um documento. Esse documento vocês vão salvar em PDF para que vocês consigam mandar para os colegas, e a gente vai conseguir ouvir a apresentação de vocês pelo Meet. E nesse momento eu queria ver com vocês, primeira situação, tá? Os grupos que vão trabalhar em cada temática. A Maria Eduarda me mandou pelo WhatsApp, eu só marquei o seu nome ali para marcar o tema, mas eu não marquei os outros colegas do grupo. Daí, se você puder me reencaminhar pelo chat, que eu já anoto. E também aos outros. Uhum, beleza. Eu só vou anotar aqui. Tranquila, Nicole, caso tenha instabilidade, tá? Eduardo também teve instabilidade na internet. Pode ficar tranquila, a gente sabe que a condição de chuva tá complicada, então já imaginava que a internet estaria um pouquinho ruim hoje, tá? Então, quero saber de vocês, se vocês já tiveram um momento para montar esses grupos e se gostariam de montar escolhendo os temas, então, para a gente já poder alinhavar, né, para as próximas aulas. E eu gostaria de marcar uma data também. Eu imaginei para essa semana, no meu planejamento, a gente revisar um pouquinho sobre água. Eu introduzi o conceito de sais, então, seguindo o nosso contexto da bioquímica. E lá no dia 14, que é daqui algumas semaninhas, então nós temos aula do dia 7, hoje, 7 e 14. Lá na aula do dia 14, a gente apresentar esses temas. Então, vocês têm aí essa semana e semana que vem. Essa semana eu já mandei lá no plural um exercício sobre sal, mas semana que vem eu deixo vocês livres no dia 9 para concluir esse trabalho, tá? E no dia 7 a gente se encontra para não parar o conteúdo de bioquímica, justamente porque a gente não sabe como vai ficar o retorno, então, para a gente não parar a atividade, tá? Então, dia 9 eu libero a atividade para vocês fazerem o trabalho e vocês apresentam dia 14. E aí? Tranquilo? Dá para a gente fazer assim? O que vocês acham? Vocês podem abrir o microfone, fiquem à vontade, ou podem já usar o chat aqui, como a Maria Eduarda já fez. E aí, gente, tranquilo ou não? Tranquilo? Beleza. Então, essa semana. E assim, gente, uma outra situação. Eu estou mandando atividades no plural, mas atividades curtas,
vocês vão ver que a atividade dessa semana são 4 questões somente, tá? Então, são atividades bem curtas. Então, dá tempo de alinhavar um trabalho junto. E outra situação, né? Uma sugestão minha, eu pessoalmente gosto muito, eu tenho trabalhado com o Google Drive e o Google Documentos, porque eu consigo por aqui compartilhar esses documentos e consigo trabalhar em grupos. Né? Com vocês a gente ainda não fez isso, porque para fazer isso eu preciso ter o acesso aos e-mails Gmail de vocês. Então fica um pouco complicado ter o acesso via Gmail se a gente não tem uma lista, né? Então, pode ser que logo a gente comece a fazer as atividades dessa forma também, fazer ela de forma interativa. Mas para quem nunca usou, se você tem um e-mail Gmail, você vai encontrar sempre do lado do seu login 9 pontinhos, você clica ali e você tem acesso ao Google Documentos. Então, você pode compartilhar com as pessoas, ó, que eu tenho compartilhado com 3 alunos, olha, que foram os que me pediram autorização. Ó, o Rafael, a Yasmin, e aqui acredito que seja o João Vitor. Então, o que vocês podem fazer? Se vocês quiserem, nesse momento, vocês podem abrir pelo Google Drive, vocês conseguem editar o documento junto comigo, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante para trabalhar em grupo, para que vocês todos consigam construir o trabalho, né? E todos juntos, acredito que é muito mais fácil para montar um trabalho como esse, certo? Podemos marcar para dia 14? Então, vou fixar aqui com vocês para dia 14 de julho, pelo nosso Meet, tá? Então, a apresentação vai ser pelo Meet. Preciso dividir os grupos. Vamos lá, vocês conseguem aí se organizar? Quem vai trabalhar a biotecnologia num contexto histórico? Quem vai trabalhar o DNA recombinante? Terapia gênica e projeto genoma. Vocês podem ir mandando aqui pelo chat que eu vou anotando, tá? Sim? Beleza. Qual tema que vocês gostariam de trabalhar? Beleza, olha, já saiu. Vamos ver. Eu acho que a gente, o último ali, professora. Tá, peraí, vamos anotar aqui, então. Aqui eu tenho João Vitor, Diego e Janine. Terapia gênica, vocês mandaram ali. Isso. Projeto Genoma, vem a Rafaela, o Rafael Gabriel? Isso? Não, prof, a gente queria esse aí. Tá, então tá, é a Flores. É que como eu tô com o arquivo aberto, eu não consigo visualizar vocês. Fala disso, Charlie. Pode ser do DNA, Rafaela? Pode, claro. Todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Galera aí, Thiago. Eu, o Dudu, o Vini e o Iago tava fazendo um grupo, só que a gente tava pensando em 2. Só que os 2 já foram escolhidos. Daí qual que tá sobrando? A gente tem biotecnologia no tempo, contexto histórico. É bem interessante de fazer. E assim, vocês também não vão me entregar a Bíblia Sagrada, né, gente? Vocês vão fazer uma leitura de pelo menos 3 referências e montar um texto. Né, sobre essas situações. Vocês podem usar imagens, fiquem bem à vontade, porque eu sei que o trabalho fica mais visual, mas para facilitar, eu optei em estar fazendo nessa forma de arquivo mesmo, vocês trabalharem com um documento em vez de trabalhar com uma apresentação. Mas vocês podem também usar imagem, usar outros artifícios que funciona e é bem interessante. Cauã, tá sem WhatsApp? É isso? Uma sugestão é que vocês trabalhem pelo Google Documentos mesmo, sabe? Eu acho que foi uma ferramenta também maravilhosa. A gente vai começar a explorar, né? Se tudo der certo, se a gente não levar mais tempo para retornar de quarentena, eu vou começar a explorar essa ferramenta para a gente trabalhar junto e escrevendo juntos, colocando as ideias juntos no papel, sabe? É uma das ferramentas bem interessantes. Só repete aí para mim, Beleza, peraí. É o Iago, Vinícius, Dudu. E tinha o eu, mas o eu não vi. É o Thiago. Thiago.
Mas faltou alguém aqui. Vamos lá. Alberto, não te vi aqui. Diego tá aqui já. Peraí, o Cauã tá por aqui. Não, escrevi os nomes todos certos, se vocês puderam perceber, mas faltou mais alguém que não tá aqui na lista. Tá faltando a Yasmin Beretta e o Beto. Ah, isso aí, a Yasmin também. Se vocês quiserem, vocês podem montar. Eu sei que alguns gostam de trabalhar de forma individual também. Se vocês quiserem, vocês podem montar um extra. Eu abro aqui um ícone extra. Não era interessante, mas é uma das formas. Falta a Janine também, né? Não tô vendo o nome Janine dela. tá aqui. Janine tá aqui. Ah, tá, verdade. Se vocês quiserem, vocês também podem me mandar pelo WhatsApp, tá? Eles escolham o tema. Assim já ficou pelo menos. 4 pessoas. Faltam 4? Ó, vou fazer o seguinte, para que a gente não ocupe mais tempo da nossa aula, que já é. Professora. Sim? Professora. Pode falar. Eu vou no grupo da Rafael. Beleza. Desculpa, aberto lá com o Rafael. Isso? Beleza. Isso aí, já fechou. Beleza. Falta o Davi. Yasmin. Bom, como eu falei, para a gente não ficar muito tempo, eu sugiro a vocês que me mandem lá no WhatsApp que eu faça essa edição e eu encaminho para vocês, para que vocês lembrem dos grupos e do que deve ser feito, tá? Já que tem um roteirinho passo a passo do que vocês devem fazer. E o nosso trabalho ficou agendado para o dia 14, então ele vai ter a apresentação. Isso, o Eduardo já colocou ali, beleza. Aqui. Faltou o João Duarte também, né? Eu tava olhando a câmera dele. E aí, João, já achou um grupo? Ainda não. Então, eu deixo em aberto, tá? Daí vocês me encaminhem para poder concluir essa atividade. É interessante, como eu falei, que todos façam. Ô, professora. Sim. Assim, ó, parece que o Matheus pediu para tirar ele do nosso grupo, daí, porque ele vai fazer com outra pessoa. Então, daí, se alguém quiser entrar no nosso grupo ali, se alguém que esteja sobrando aí. Professora, eu queria ver com meus amigos, João Vitor, Diego e Janine, se dá para mim entrar no grupinho deles. Daí eu e a Yasmin... Tá, foda-se, só eu então. Tá, tu vem pra cá. Tem alguém sobrando aí que quer entrar no nosso grupo? Porque daí vai ficar só eu e Cauã. Quem quiser entrar, manda no chat. Sei lá, olha aqui, eu vou encaixar a falta aqui, o Davi e o João Eduardo. Isso? Pode ser. Professora. Cauã, tudo bem. Desculpa. Beleza, então. Não, fechou então, pode ser. E agora tá faltando só um? E agora, investigação, quem tá faltando? Aqui, Yasmin, Iago, Vinícius do Thiago. Rafaela, Rafael, Gabriel, Alberto. Maria Eduarda, Julia Nicole, Evelyn. João Vitor, Diego, Janine, Matheus. Yasmin Flores, o Cauã, Davi, João Eduardo. Cauã tá aqui. Olha, pela lista, acho que foi todo mundo. Evelyn tá ali. O Vinícius, professora. Vinícius, verdade. Ele já tá no grupo, Ele já tá. Aqui tá aqui. Nossa, eu já tô no grupo do Thiago. Tá aqui. Rafael tá dormindo. Não falta ninguém, tem 21 na lista. Então, né, gente? Ficamos assim. Eu vou rever essa lista, ver se tá todo mundo ali. Pego a chamada, que é mais fácil. E aí, caso a gente não encontre alguém, eu dou uma chamadinha para ver se essa galera tá aí. Então, ficamos fixos, tá? Dia 14 de julho. Vocês têm que apresentar, então, o trabalho pelo PDF, em PDF. Vocês vão apresentar pelo próprio Meet de vocês, da mesma forma que eu apresento, vocês também conseguem apresentar. E vocês também vão apresentar, falar sobre esse trabalho.
como eu falei, não precisa ser um textão do Facebook, né? Eu quero uma informação que seja uma informação bem confiável, já que vocês vão trabalhar com 3 fontes, e que vocês consigam contar um pouco sobre a biotecnologia nesse momento. É interessante a gente observar isso, justamente porque a biotecnologia é um tema muito atual, ele está o tempo todo ultimamente, na nossa realidade, né? Então é muito importante a gente trabalhar com ele. Ontem eu estava acompanhando os stories de um professor de biologia que trabalha com cursinho, e ele brincou, né? Eu vou mostrar para vocês agora os 3 principais temas que caem no Enem. O primeiro deles é ecologia, que é a base do nosso terceirão. O segundo deles é fisiologia humana, que a gente trabalha no segundo e no terceiro. E um dos temas que ele destacou é a biotecnologia. Então, a gente tem que conversar um pouquinho sobre ela, né? É uma situação que pode estar aparecendo nos vestibulares e no Enem, tá? Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, para vocês vai ser uma condição muito mais tranquila, porque vocês ainda têm alguns anos pela frente, mas o vestibular desse ano teve perfis bem diferentes, né? O vestibular de inverno vai ser à distância, a UDESC abriu possibilidade à distância, a UFSC abriu análise de currículo, e a CAF também, toda a distância, né, e mais o Enem com essa alteração de data. Então, a gente vai ter aí um ano bem atípico para os vestibulares, para o Enem. Vocês, de certa forma, tiveram sorte, porque vocês vão ter aí mais 2 anos para conseguir correr atrás desse prejuízo que a gente está tendo de distanciamento. Ô, professora, mas a UDESC também fez só para quem tá no terceirão. Isso. Foi uma situação que a gente estava conversando. Parece-me, né, que foi adaptado só para a galera que já está em formação. Eu já fez o Enem. Pois é, e assim, seria bem interessante se eles pelo menos abrissem o digital para a galera que está no segundo ano e no primeiro, né? Porque Mas é uma forma. digital, mas vai ser todo digital. Eu, assim, esperaria, né, que a galera do primeiro e do segundo conseguissem testar. Porque é uma das melhores formas de vocês testarem, né, o vestibular, é o Enem. Mas, enfim, a gente ainda tem tempo para acertar essas situações, né? Então, a gente vai conseguir ainda, ao longo desses 2 anos e meio, né? Corrigir aí o que falta e ajustar o que falta. Ô, É uma professora, vantagem. Sim. ontem tava falando, tipo, numa possibilidade de ter prova online aqui, tipo, como é que funcionaria mais ou menos isso? Ai, meu anjo, aqui na nossa escola eu ainda não sei. A gente provavelmente vai sentar para conversar e verificar quais são as condições, né? Para fazer essas avaliações. O que eu posso dizer é de Bom Jesus, porque lá eles já tomaram as decisões, né? Lá, por exemplo, é bem provável que a gente não retorne presencialmente. Então, é muito provável que com eles a gente mantenha a aula online até o final do ano. Porque a gente tem um agravante, né? A turma de vocês tem 21, lá a minha turma tem 40. E eu tenho que trabalhar só com. Exatamente. Para vocês, acredito que o retorno vai ser muito mais tranquilo. Agora, lá não tem condições. Eu tenho que trabalhar com 10 alunos e os outros 30 ficam em casa. Ah, então, tipo, no caso do colégio, tipo, numa possível volta, eles estão pensando, tipo, em fazer, por exemplo, diminuir a sala, tipo, em 30% de alunos, essas coisas. Exatamente. E aí vai ter um rodízio, vai ter aluno que vem segunda, quarta e sexta, e tem um aluno que vem terças e quintas, então não fecha. E as provas online também, ali na instituição eles optaram em fazer prova online. Então, eles vão ter provas, atividades processuais, atividades do sistema, como vocês estão fazendo também, eles também fazem, eles também estão contando como notas. Então, eu acredito que é muito provável que a gente comece logo com esse tipo de avaliação. O problema disso de separar, tipo, os alunos, eu achei que eles iam, tipo, por exemplo, na nossa sala, ficava, tipo, uns 12 numa sala e 10 na outra, não sei se fiz a conta certa, mas enfim. Aí, só que, tipo, não tem salas o bastante para fazer isso, então, como é que o colégio não tem essa estrutura, eu acredito que quase nenhum colégio tem essa estrutura que tem aqui. Nem professor. Então é bem complicado, né? Não tem nem Exatamente, nem o público, nem o particular vai ter, ninguém tem.
né? A gente tomou por base aqui na nossa instituição, como eles tomam decisões nacionais, eles não tomam decisões locais, que não teria condições de encaixar 40 alunos, a gente já quebrou o distanciamento social, não tem nem como. Então, ficou uma situação um pouquinho complicada. Mas, aquela situação, esse é o momento de pensar, de certa forma, na saúde, pensar que a gente está tendo uma ferramenta, e o Google Meet foi a melhor ferramenta para ajudar nesse processo, e é pensar no futuro, né, gente? É pensar que a gente vai ter que se dedicar mais nos próximos anos para tentar repor todo esse momento que foi perdido. Conteúdo não vai ser perdido. Se você é um aluno que estuda, que tem dedicação em casa, que você consegue acompanhar as aulas pelo Meet, não vai ser perdido. O que a gente tem o receio é essa relação interpessoal mesmo, né? Eu consigo olhar para vocês e consigo ver, esse aluno não pegou bem, vou dar mais uma falada sobre isso. E aqui não, né? Aqui vocês que têm que me dizer se pegaram ou não, e a gente ainda fica meio no vácuo, né? Então, é um pouco complicado em relação a isso. Mas se o aluno é bem dedicado, se o aluno estuda, ele vai conseguir recuperar esse ano mesmo nessa modalidade, né? Então, vamos lá, né? Vamos procurar as melhores formas para a gente manter a nossa saúde nesse momento, né? O problema de ser nacional é que, tipo assim, quando, por exemplo, nem tinha coronavírus aqui em São Joaquim, já foi mandado parar. E, tipo, se a gente tivesse, por exemplo, tipo, começar... Porque daria o quê? Acho que foi depois de 1 ou 2 meses, mais ou menos, né, que deu o caso aqui. Se a gente tivesse 2 meses de aula, a gente estaria até que bem avançado. E daí, tipo, só parasse quando coisa. Só que daí, tipo, acabou complicando, né? Mas Só que mesmo também assim... daí a hora que podia ter agravado nesse tempo. Exatamente. Eu acho que a situação seria complicada nessa situação, né? Porque as pessoas circulam. Esse foi o problema, né? Veio alguém de fora que trouxe a contaminação. Provavelmente São Joaquim também foi isso. Foi alguma pessoa que viajou, passou por Florianópolis e trouxe para o município. Lages, a gente acredita que foi isso também. Uma pessoa veio de fora, né? No nosso caso, veio de navio, né? Aquelas pessoas do navio trouxeram a contaminação. Inclusive, parentes do meu namorado, ó, eu dou parabéns. Estavam no navio, vieram e acabaram trazendo a contaminação. Então, foram espalhando, né? Não tem. É um pouco complicado. E se a gente não fechasse, as pessoas não iam parar de circular. E não pararam, né? Se a gente acompanhar um pouquinho o Instagram, o Facebook, o pessoal tá passeando. Tem gente andando sem máscara, assim, tem gente andando com máscara no peito. Exatamente. Minha mãe trabalha no turismo. Daí ela falou que São Joaquim nunca viu tanta gente querendo, tipo, ela nunca viu tanta gente querendo vir, por causa que daí não pode sair para o exterior. Exatamente. Daí eles querem vir para Brasil. Mas no final de semana aqui parecia que tinha mais gente de Floripa do que joaquinense. Os lagianos foram todos para as vinícolas. Todos para as vinícolas. Eu acompanhando os meus alunos ali pelo Instagram, a galera foi para a vinícola de bando. 3, 4 alunos num soco só. Digo, gente, que quarentena é essa? Só eu que estou em casa, ilhada. Mas, enfim, a gente faz a nossa parte, né? Aquela situação. Eu sei que se eu chegar a faltar, a situação vai ficar mais complicada, então eu me cuido, né? Então, são situações que a gente põe na balança. Vamos prosseguir, então, meus amados e queridos? Ô, professor. Sim? Posso perguntar um negócio só do trabalho rapidinho? Claro, pode perguntar. Tá. Aí, tipo, lá tem um arquivo em PDF. A gente faz em tópicos, mais ou menos, tentando explicar o assunto, como se fosse, tipo, um PDF. Ou a gente faz um texto com todas as informações, assim, por exemplo. Como você achar melhor. Se você quiser montar em tópico, é interessante. Se quiser montar num formato maior, um texto, também você pode fazer, tá? Então, fique bem à vontade, eu trabalho com vocês. Assim, o interessante é que ele fique salvo em PDF para que vocês todos consigam ler e passar essas informações, tá? Bom, vou seguir então para a nossa frente B. Eu comecei ela antes do nosso recesso e eu não consegui encaminhar ela justamente por questão do tempo, tá? Então, eu vou passar para a frente B para a gente falar um pouquinho da bioquímica. Como vocês viram, eu estou deixando a minha apresentação um pouquinho menor para que vocês consigam mandar as dúvidas pelo chat e eu consigo acompanhar
de maneira um pouco mais fácil o que vocês estão perguntando e quais são as situações, tá? Então, relembrando e começando de leves em relação à bioquímica. Aula anterior, antes das férias, eu falava que a bioquímica é o estudo dos componentes químicos da célula. Então, a gente vai estar falando basicamente da formação química da célula. Perdão. Só que eu não vou estar falando em relação aos seus elementos, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo. Eu vou falar dos seus componentes em relação às suas moléculas, às suas estruturas. Nós temos componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Inorgânicos, nós temos água e os sais minerais, que é a temática da nossa aula. Já os orgânicos, que são os próximos, a gente vai falar dos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. As vitaminas e os ácidos nucleicos, eles fazem parte da apostila do bimestre que vem. Então, a gente vai conseguir já embalar e ligar um conteúdo no outro. Tá? Eu comecei falando dos inorgânicos na aula anterior, falava da água como solvente universal, responsável por transportar substâncias dentro do organismo, mantendo a temperatura corpórea dos indivíduos, formando articulações, né? Então, o líquido sinovial que está entre os ossos é responsável por diminuir o impacto de um osso no outro, riquíssimo em água. Falei de reação química de hidrólise, então a água quebrando os alimentos lá no sistema digestório. A importância da água para a fotossíntese, que é um principal ponto da biologia, né? O principal processo biológico, que é a fotossíntese, e também a condição da água para a permissão de várias e várias reações químicas. Falava também que a água muda sua quantidade de acordo com a atividade do organismo, a idade do ser, a espécie do indivíduo. Falei que a água viva tem 97% de água, os humanos têm em torno de 70%, né, de água. A idade também interfere, um neném tem muito mais água do que uma pessoa idosa. E as funções também, né? O nosso sangue tem muita água e o nosso sistema nervoso, né? O cérebro é basicamente água. Falava também dos seres homeotérmicos, eles conseguem manter a temperatura do corpo constante, então eles vão suar, vão perder a água na forma de suor. Falávamos que se o indivíduo está tendo alguns problemas de saúde, ele pode fazer uso do soro para recuperar a sua água. Falei de algumas propriedades, né? Essas propriedades não estavam no nosso material, que é a propriedade de coesão e adesão. Coesão, as moléculas ficam unidas por pontes de hidrogênio, e elas acabam formando o que a gente chama de tensão superficial da água, que é o fato dos insetos caminharem sobre a água e não afundarem, porque eles não quebram a tensão superficial. E também falei de adesão, que é a interação dessas moléculas, é o que dá a característica de capilaridade. É o fato de você colocar um canudinho dentro do copo e a água subir, né, no canudinho. Isso é capilaridade. Isso eu já tinha falado na aula anterior. E a aula de hoje é para falar um pouquinho de sais. Devido ao tempo, eu vou introduzir os sais e a gente vai terminar no nosso próximo encontro, tá? E aí, qualquer coisa, eu dou uma estendida lá no exercício do plural. Então, vamos falar de sais minerais? Eu adoro, é um conteúdo que eu gosto muito, porque não dá para viver sem eles. Os sais são essenciais. Inclusive, vocês encontram no material de vocês para ir grifando junto comigo na página 7 e na página 8. Bom, os sais minerais, eles são essenciais, falando de célula, falando, é claro, muito específico do corpo humano. Primeiro, porque ele tem função de ativador de enzimas, eles conseguem controlar a acidez, então vão controlar o pH do nosso organismo, conseguem controlar a quantidade de água, fazendo o seu controle osmótico. Vocês lembram dessa palavrinha, né, da osmose, que é o transporte de água do lado menos para o mais concentrado dissoluto, né? Então, onde tiver uma concentração maior de sais, por exemplo, a água tende a segui-lo. Então, os sais, eles auxiliam muito nesse processo. Pode falar. Microfonezinho aberto. Bom, a gente também tem uma ação em relação a
como esse sal está disposto nos organismos. Então, nós temos os sais dispostos na forma insolúvel e na forma solúvel. A forma insolúvel, eles estão formando algumas estruturas. Por exemplo, o nosso esqueleto, os nossos dentes, eles são feitos de fosfato de cálcio. Então, nós temos dois sais, nós temos o fósforo e nós temos o cálcio formando a estrutura do esqueleto. Ele é insolúvel, não consigo diluir ele em nenhuma substância, né? Nesse momento no corpinho. A mesma coisa os corais, eles são feitos de carbonato de cálcio. Não só os corais, a gente destaca esse grupo, mas conchinhas, né? Os indivíduos, os moluscos, né? Os próprios equinodermos com endoesqueleto, eles conseguem ter essas conchinhas internas com carbonato de cálcio. E algumas conchas, por exemplo, algumas algas, perdão, elas têm também uma formação parecida com conchas. Algumas algas são ricas em sais de silício, que é basicamente areia, né? Então, nós temos essas formações de sais insolúveis, né? O exemplo, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio e o próprio sal de silício. Mas a maioria deles está na forma solúvel, eles estão sendo transportados pela água do nosso organismo. Por isso a importância de ter 70% do organismo em água, porque boa parte desses sais vão ser utilizados para serem transportados pela água, né? Então, eles precisam chegar a fazer a sua função e muitos deles através da água no seu transporte. O grande exemplo aí vem mais uma vez, né? A manutenção do equilíbrio osmótico, e a gente tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, como grande representante, com dois grandes sais, o sódio e o cloro. Então, para começar, os sais minerais são compostos extremamente importantes, nós encontramos tanto em forma insolúvel quanto na forma solúvel. E nós vamos destrinchar alguns que são os principais sais que o nosso organismo vai ter, que a nossa célula vai ter. E eu começo com os sais de cálcio. Meu Deus, o cálcio é o principal, né, para a gente falar dele. A gente encontra aí em mistura, né, de forma insolúvel, o fosfato de cálcio, formando o esqueleto, formando os dentes. Mas não só isso. Quando fala cálcio, a gente pensa, esqueleto é dente. Mas não. Boa parte da função do cálcio não é para isso. O cálcio tem duas funções que são top importantes. Eu peço que vocês grifem isso no material de vocês, lá no finalzinho da página 7. Primeira situação. O cálcio, ele age diretamente na coagulação do sangue. O cálcio é um sal que vai ativar uma proteína chamada de prototrombina, e essa proteína vai auxiliar o fechamento de feridas. Aí vocês me perguntam assim, mas prof, eu sempre aprendi que existe uma estrutura celular, um fragmento de célula chamada de plaqueta, e a plaqueta que fecha o ferimento. Bom, a plaqueta, ela auxilia a liberação dessas proteínas que formam uma rede para fechar o ferimento. Só que para que essa proteína seja liberada, eu preciso de cálcio. Então, o cálcio é essencial para a coagulação do sangue. Então, lembra disso, o cálcio ajuda, sim, a formar o esqueleto, ajuda a formar os dentes, mas não só. Ele é bem importante para fazer coagulação do sangue. Segundo, para que a nossa musculatura consiga fazer contração e relaxamento, que a gente vai ver já que é basicamente o deslizamento de fibras musculares, ele precisa de uma bomba. Vocês lembram da bomba de sódio e potássio, que era um transporte ativo, que a célula precisava trocar o sódio e potássio para fazer o impulso nervoso? Bom, para ter contração muscular, eu preciso ter a bomba de cálcio. Então, o cálcio é essencial para fazer contração de musculatura, coagulação do sangue, formação do nosso esqueleto. Vocês conseguem acompanhar que eu coloquei imagens bem padrões, né? São imagens comuns, falando de onde a gente encontra o cálcio. Então, a gente vai encontrar o cálcio principalmente em produtos derivados do leite. Aí, prof, eu não gosto de tomar leite puro, eu vou tomar leite com café. Só que o café, ele não ajuda a fazer a absorção do leite, ele acaba impedindo que essa absorção do leite aconteça. Então, para você conseguir estar se alimentando do cálcio que está no leite, é interessante que você tome ele com achocolatado, com Nescauzinho, né?
bem quentinha, essa hora é bom, com um queijinho, então com esse tipo de derivados. A gente vai encontrar também eles nos ovos, né, em algumas folhas verdes também. Tá? Já vou destacar melhor em uma próxima tabelinha. O segundo sal de extrema importância é o ferro. O ferro é um sal que, nossa, a gente depende muito no nosso organismo, justamente porque o ferro, ele vai ajudar a compor uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que vai estar localizada nas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Para quem lembra lá do 8º ano, e a gente vai ver melhor lá no finalzinho do ano, a hemácia é uma célula responsável por carregar o oxigênio. Então, para que eu consiga levar o oxigênio, eu preciso que a hemoglobina faça essas ligações. Então, dentro da hemácia, eu tenho hemoglobina. A hemoglobina tem condição de fazer 4 ligações com o oxigênio. Só que para que ela consiga se formar, que ela consiga ter uma eficiência, ela precisa ter o ferro numa quantidade ideal. Então, o ferro é de extrema importância para a formação da hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das hemácias. Onde é que eu encontro ferro? Bife de fígado é o que mais tem, mas é horrível, mas é o que mais tem, tá? Algumas folhas verdes, feijão. É bom. É bom. Vou contar para vocês uma situação. Eu sempre conto essa história, adoro essa história, porque fala um pouquinho da minha vida. Ai, gente. Falta de cálcio pode causar dois problemas graves, o raquitismo, tá, e a osteoporose. Já a falta de ferro pode causar um problema chamado de anemia ferropênica ou ferropriva. Já ouviram falar da famosa anemia? Existem vários tipos de anemia, então tem que ficar atento, porque a biologia tem anemias causadas pelo contexto genético, que é a anemia falciforme. A gente tem vários grupos de anemia. Mas a anemia ferropênica ou ferropriva é a falta de ferro no organismo. Então, se você não tem ferro, você acaba não conseguindo formar direito a hemoglobina não consegue carregar o oxigênio e você fica fraco, fica com baixa taxa de hemácia. Quando eu era criança, eu tinha aí meus 5 anos, eu já detestava educação física, eu matava todas as aulas. E um belo dia eu fui fazer, porque o professor estava enchendo um pouquinho o meu saquinho, e aí eu fui fazer educação física. E eu passei muito mal na aula, e ele achou que eu estava me fingindo. Até que a minha mãe me levou no médico e descobriu que eu estava com anemia. Quem já teve anemia sabe que o tratamento tem um comprimidinho, eu lembro que eu tomava um comprimidão, era muito grande, e eu tomava o tal do sulfato ferroso. O sulfato ferroso pode ter na forma líquida, e, gente, para quem já tomou sabe que é a mesma coisa que chupar um prego. É horrível, muito ruim. E o que eu fazia? Eu escondia esse comprimido e evitava ao máximo tomar esse sulfato ferroso. E eu fiquei algum tempo sem melhorar. E a minha mãe, muito sábia que ela fez a melhor coisa para minha saúde, mas a pior para minha lembrança. Sabe o que ela fazia? Isso, é claro, eu consigo relatar porque ela me contou depois. Ela pegava o bife de fígado, jogava na frigideira, sabe aquele... Você só faz assim... Beleza. Colocava no liquidificador. Pegava o feijão, o caldinho do feijão, liquidificador. Tá? Pegava a beterraba, o caldinho da beterraba, liquidificador. E ela pegava suco de laranja e colocava no liquidificador. E batia essa beleza e ela colocava num copo, gente, mas era um copo lindo. Cara, eu tomava tudo. Não sei te dizer que gosto tem, se vocês me perguntarem, prof, que nojo. Eu não sei que gosto tem, porque eu não lembro. O que eu me lembro era que o copo era lindo, era maravilhoso aquele copo. E, gente, tomei isso algumas vezes. Depois de algum tempo eu sarei. Então, a minha mãe fez muito para que eu melhorasse. E vocês viram que eu falei aí feijão, bife de fígado, ela colocava beterraba e ela colocava o suco de laranja. O suco de laranja é uma baita forma de ajudar a liberar o ferro. É muito difícil a gente extrair o ferro dos alimentos.
É muito complexo para você fazer essa extração dentro do teu sistema digestório. Então, o que você deve fazer? Você deve alimentar junto com ele alguns produtos cítricos para ajudar a fazer essa liberação do ferro. Por exemplo, já foram feijoada? A galera coloca lá o feijão, aquele feijão com as partes do porco, bem gostoso, e junto vem a laranja, vem a couve, né? Porque a laranja ajuda muito a fazer a liberação do ferro. Então, a gente sempre precisa estar se alimentando de algo cítrico para ajudar o processo, tá? E outra coisa, vocês vão me dizer assim, prof, eu não faço isso porque a minha avó cozinha em panela de ferro. Ou cozinha o feijão com prego dentro. Resolve? É muito difícil esse material soltar o ferro, né? Então, o que a gente consegue ter ali é basicamente a mesma situação. Você só tem o ferro do alimento, não vai conseguir soltar o ferro da panela e nem o ferro do prego. Então, conta pra avó que não adianta. Avisa a vovó, eu vou comer uma laranja junto com feijão, que é muito mais eficiente, tá? Até aqui tá legal? Então, cálcio, ferro. Tá? Eu já vou falar do cálcio em relação ao raquitismo e à osteoporose, tá? É que eu não podia passar por aí sem falar dessa historinha do meu ferro. Logo depois a gente tem o fósforo. O fósforo é o elemento base para a constituição do esqueleto, como a gente falou ali, é fosfato de cálcio, mas ele é essencial. Ele é essencial para formar principalmente DNA, RNA, ATP. O que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico. A gente já falou um pouquinho dele. O RNA a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é um outro ácido que faz parte, parceirinho do DNA. O ATP é a nossa molécula energética, é a nossa bateria energética. É ela que consegue levar energia para todo o nosso organismo. Para que isso aconteça, a gente precisa ter o fósforo. Se você não tem fósforo, você tem problema em vários pontos aí de formação de um organismo. Então, a gente precisa ter uma quantidade interessante. Eu quero destacar a vocês, porque eu fiz uma malandragem aí, né? Eu inseri uma tabelinha de um livro meu, que pessoalmente gosto muito, que tem a importância desse sal, tá? E que tem também aonde eu consigo encontrar esse sal. Então, mais uma vez, o cálcio, ossos, dentes, contração muscular e coagulação do sangue. E a gente encontra ele em todos esses locais, né? Então, em amêndoas, no melaço, no feijão branco, no feijão preto, no grão de bico e tal. A gente marca que é só no leite, mas não. A gente encontra ele em outros alimentos também. O importante é se alimentar de alguns desses grupos. A gente tem que quebrar as barreiras dos alimentos, né? Muitas vezes a gente nem experimenta a comida e diz, isso é horrível, eu não vou comer, não. Mas ajuda com vários componentes, como sais, vitaminas, então é bem importante conhecer. Fósforo, então, também vai formar o esqueleto, DNA e RNA, e mais uma vez a formação da molécula do ATP. A gente encontra ele em levedura de cerveja, viu? Olha a importância dela. Trigo germinado, peixe, leite, derivados. E aqui é um destaque importante que eu quero fazer a vocês, que é o ovo. A gema do ovo carrega fósforo, a carne também carrega fósforo. Boa parte dos sais que a gente vai estar falando, eles vão fazer presença junto à gema do ovo. A gente vai encontrar boa parte deles na gema. Por isso é importante estar se alimentando de ovos, né? A gente fala muito, teve algum tempo que o pessoal criticava, não sabia se o ovo era vilão ou mocinho. Mas a gente sabe hoje que há uma importância interessante do ovo. A questão é fazer o uso em dosagem correta. Quem é bodybuild e come 1.200 ovos por dia, claro que vai ter problema, porque vai ter uma ingestão gigantesca de sais. Mas a média, você comer 2 ovos por dia é bem interessante para fazer a manutenção desses grupos, né? E também aí, não ser bodybuild, comer ele cru, né? E é interessante fazer o uso dele cozido. Gema bem durinha, eu prefiro. O ferro aqui, mas se comer ele cru, tu perde 30% dos minerais, né? Não, e fora que, vamos lá, né, gente? Não, obrigada, né? Se é pra ter voz boa, eu prefiro ficar com a minha de pato rouco, né? É muito. É terrível fazer o uso dele cru, não é interessante. Você pode. E corre risco de estar, inclusive, tendo salmonela, né? Então, não é bom, não.
faz consumo dele cozido. Frito também é gostoso fazer ali o CD, né? Mas você tem um probleminha em relação à gordura que está sendo inserida. Bom, ferro para fechar, a gente tem carne, fígado, algumas algas, verduras e mais uma vez na gema do ovo, certo? Bom, aqui eu fiz a anotação, então, da anemia ferropriva, que é a falta, então, desse sais de ferro, e a osteoporose. A gente tem duas doenças relacionadas ao cálcio, que é o raquitismo e a osteoporose. O raquitismo é a falta desse cálcio quando é criança. Então, ela não recebeu esse cálcio no período de gestação e nem quando nasceu. Quando ela não recebe, ela pode ter aí a perninha torta e dificuldade de locomoção devido ao raquitismo. Já a osteoporose é a perca definitiva de massa óssea e ela, claro, pode vir derivada da ausência do cálcio. Não é só isso, tá? A gente vai estudar um pouco melhor a osteoporose um pouco mais à frente, quando a gente falar das células que compõem o tecido ósseo, mas a falta de cálcio interfere diretamente na questão da osteoporose. Então, é interessante manter esses alimentos, fazer o consumo de alguns grupos deles, tá? Bom, eu vou falar do iodo e vou dar minha aula por encerrada, tá? Porque eu ocupei já bastante tempo do dia de vocês, acredito que vocês têm aula também às 11 horas. Então, o iodo, que é o último sal dessa aula, então, é constituinte dos hormônios da tireoide. A tireoide é um órgão que fica aqui na região da garganta, você consegue achar ele tateando. Ele acaba sendo responsável por controlar todo o metabolismo do nosso organismo. Então, se o teu organismo funciona bem em relação ao metabolismo, é porque a tua tireoide consegue liberar tranquilamente os dois hormônios, que é a triiodotiroxina e a tiroxina. Triiodo, então depende do iodo para fazer a produção hormonal. E aí a gente fala de duas principais doenças, né? A gente fala da famosa hipotireoidismo e hipertireoidismo, né? Justamente porque depende da ação desse hormônio. A hipertireoidismo produz hormônio a mais, a pessoa tem um metabolismo rápido, a pessoa fica magrona, come igual uma louca, mas fica magrona. E o hipotireoidismo é o contrário, a pessoa produz hormônio de menos, que é o meu caso. Por que eu tenho essa papadinha aqui, né? Mesmo controlando, eu tomo 25 miligramas, o que já deveria ajudar, eu ainda tenho papadinha, né? E vem devido ao hipotireoidismo. Então, causa um aumento nessa região. É claro que não é tanto em relação a algumas regiões. Algumas regiões não têm acesso ao iodo, as pessoas não se alimentam dele, por isso gera um famoso bócio endêmico. Hoje a gente não fala mais esse termo porque ele vinha endêmico, porque era de uma região específica. Lá no Nordeste eles não tinham acesso de alimentos com base em iodo, por isso ficou conhecido como bócio endêmico daquela região. Mas hoje a gente já não tem mais esses relatos, porque na época do governo de Getúlio Vargas, ele estabeleceu, olha, a gente precisa achar o alimento mais barato para fazer a inserção de iodo, aquele alimento que toda a população tem acesso. Adivinha qual foi? Sal de cozinha, né? Por isso a gente compra o nosso sal de cozinha e tá lá escrito assim, sal de cozinha iodado. Foi uma inserção para diminuir os problemas de tireoide de algumas regiões. Quais são os alimentos, né? Também fiz a inserção da tabelinha, para que vocês consigam ter aí informação. A gente encontra em laticínios, estão derivados do leite, frutos do mar, então alguns peixes. É importante até fazer um destaque, a nossa região a gente consome o peixe, mas é peixe de água doce, a gente praticamente não consome o peixe de água salgada, e a gente perde muito, né? Aí, por que a gente não tem esses problemas? Porque a gente consegue consumir produtos derivados do leite e a gente tem acesso aí ao sal de cozinha iodado, que é o que boa parte da população acaba se alimentando. Então, essa imagem, a gente vê um caso grave de bócio. Observa que tem um aumento da tireoide de forma muito grande. A pessoa fica toda inchada, formando aí o famoso bócio. Certo? Meus queridos, eu consegui falar um pouquinho, não terminei, tá? Só vou mostrar para vocês, falta o potássio, o flúor, o sódio e o cloro, que são dois sais importantes, e tem alguns sais extras, que é o cobre, o cobalto e o enxofre, magnésio, zinco, e falar um pouquinho das plantas.
Mas, como a gente falou bastante do trabalho, pelo menos nós deixamos ele organizado. Eu consegui chegar até aqui, já foi de bom tamanho. A aula que vem eu volto falando dos sais e terminando esse conteúdo, esse contexto. Amados, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um exercício no plural. Eu vou abrir ele um pouquinho mais, então, porque eu não consegui ver alguns sais, né? Vou deixar ele aberto até semana que vem, para que vocês tenham aí também algum tempo para fazer. Certo? Ô, professora. Sim. É bem aleatório isso, mas não sei se você lembra. Meu irmão pediu para dar um oi para a senhora, dizer que está com saudade. Ele falou também que na faculdade dele, as matérias de morfologia vegetal e biologia celular, ele falou que está matando muito bem por causa da senhora. Ai, que bom. Tem uma saudade do Ken, um abraço para ele. Ele me chamou aí nos períodos da quarentena, nós conversamos bastante, demos bastante risada aí. Tenho a saudade do Ken, menino muito querido, mando um abraço para ele também, tô com saudade dele. E eu fico feliz, sabe que é uma alegria muito grande, Janine não é o único que me fala isso. Deu até uma vontadezinha. Não é o único que me fala isso. Mas eu espero que a gente consiga fazer o mesmo com vocês, né? Mesmo nessa situação. Espero que a gente consiga aí, ajudar vocês, né? Dessa forma. Eu tenho vão te ajudando. Eu fico muito feliz quando eles me falam assim, ai, prof. A Fábio também me falou a mesma coisa, mandou mensagem, a biologia celular tá tranquilíssimo, genética tá tranquilíssimo. Eu digo, nossa, eu tô me achando agora. Mas é isso mesmo. Muito feliz mesmo. Manda um abraço para ele. Meus queridos, muito obrigada. Sei que vocês têm aulas 11h15 também, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E qualquer coisa... Ai, caiu a internet? Deixa eu anotar aqui. Como eu falei, eu já imaginava, tá? É esperado. Meus queridos, boa semana para vocês. Como eu falei, eu vou estender um pouquinho a aula lá, a atividade do plural. E muito grata pelo momento. A gente ficou aí quase uma hora conversando, né? Acho que já deu, né? Acho que vocês já enjoaram de mim aí também. Então, uma boa semana para vocês, boas atividades, bom retorno de férias, vamos trabalhar, vamos fazer valer a pena esse momento que a gente está tendo junto. E tenho para dizer, eu sei que para alguns ficou complicado, mas eu adorei ver vocês de cobertor, adorei ver vocês aí em casa. Tá? Muito obrigada, beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, professor. Até terça-feira, hein? Vejo vocês todas as terças agora. Não quero perder contato. Até mais. Até mais, pessoal. Boas aulas, boa semana. Até mais, tchau. Agora interrompa